falando. Vamos botar aquela última matéria do Léo Dias, Olavo, aquela do irmão falando para as pessoas verem como está o estado de saúde dele? Essa aí mesmo. Cadê? Vai entrar. Pronto. O irmão atualizando o estado de saúde do Rodrigo Mussi. Vamos dar uma só para ler aqui para vocês de novo. Ó, as cirurgias foram bem sucedidas, o Rodrigo está na UTI se recuperando e agradeço a todos pelo carinho, vamos continuar nessa corrente positiva. Foi a última informação que a gente teve do irmão. E o Léo Dias conseguiu de uma fonte, que também está lá, que também é muito amiga do próprio Rodrigo, que falou que a cirurgia da cabeça e das pernas foi um sucesso e o corpo dele está respondendo bem. Ainda está sedado para controlar a pressão da cabeça, mas que as notícias são boas, né? Carol, nem sempre. Carol está falando aí, quando os médicos pedem 48 horas é para constatar a morte cerebral. Vamos orar para que Deus faça um milagre na vida dele. Nesse caso, não é para constatar morte cerebral, porque foi feita uma cirurgia para diminuir a pressão. Então, nesse caso, a gente também estava conversando com o pessoal de saúde aqui, nesse caso também é para tirar um pouco da pressão intracraniana, não necessariamente morte cerebral, isso inclusive não foi falado em nenhum momento pelos médicos, em nenhum momento pela família. O Rodrigo fez uma cirurgia, tá bem, assim, estável, o quadro é grave, porque foi uma cirurgia no cérebro, o quadro é grave, porém o Rodrigo tá estável e agora as 48 horas são para avaliar os próximos procedimentos, não necessariamente que tenha havido algum tipo de morte cerebral, inclusive está totalmente A descartado. Rose também colocou aí, 48 horas pós-cirurgia é normal para acompanhar o quadro, ver como é que se desenvolve, né? O quadro do Rodrigo. Exatamente, ó, a Suzana também vai aparecer. Oi, ó, ele drenou o sangramento, a sedação é para dar tempo para o cérebro dele desinchar e se recuperar. Eu não acho que seja nenhuma premonição, até porque ele não afirmou nada e quantos acidentes acontecem no mundo todos os dias. Parem de caçar pelo ovo. Ah, não, é uma história de que o PA teria falado alguma coisa lá. Entendi. Outra Exatamente. Povo negativo, vamos pensar positivo. É exatamente isso, Maria Aparecida. Não vamos chamar para coisas ruins. A Kênia falando verdade, o como induzido também coloca o organismo em stand-by. Então é isso, a gente está esperando aqui novas atualizações do Rodrigo para a gente saber o que aconteceu. Se você está chegando agora, a gente agradece a sua audiência. A gente está acompanhando todo o caso do Rodrigo desde ontem à noite, quando foi divulgado que ele que estava nesse acidente. O Rodrigo, na noite anterior de quarta-feira, foi ver o jogo do São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, exatamente. Estava com o Guilherme Napolitano, fez vários stories e de repente sumiu da internet. E como a Luísa disse, as pessoas hoje é muito difícil sumir da internet, ainda mais ex-BBBs, pessoas famosas e tudo mais, estão sempre postando alguma coisa. Isso. Foi aí que o quê? Que a família ficou muito preocupada, ele também faltou a diversos compromissos profissionais que ele tinha ao longo da quinta-feira, todo mundo viu que tinha alguma coisa estranha, a família insistiu ligando e numa dessas ligações eles acabaram conseguindo falar com o motorista de aplicativo que estava com o celular do Rodrigo. Pelo visto, ele ficou ali perto, acompanhando como é que estava o Rodrigo. E aí ele comunicou à família, que foi quando a família foi ao hospital, e aí descobriram que quem estava internado e tinha sofrido esse acidente durante a madrugada era o Rodrigo Mussi, que até então ninguém sabia que era ele. Exatamente. E aí ontem, durante o Big Brother Brasil, ontem teve a prova do líder, que consagrou o Gustavo como líder pela primeira vez, né? Primeira vez Gustavo é líder. E aí ontem, durante o BBB, você via a expressão do Tadeu Schmidt vendo que estava muito abalado, talvez, com esse acidente do Rodrigo Mussi. E quando ele entrou na casa para falar com os brothers também notaram que o Tadeu estava estranho, porque geralmente depois de festa, né? Isso, ele brinca, faz algumas piadas, pergunta algumas coisas para eles. Dessa vez não teve nada disso. Não teve nada disso, Aí o Tadeu foi sério durante todo o jogo, comemorou um pouquinho no final a conquista do Gustavo, porque foi uma prova até disputada, né? Mas depois, quando fechou a prova, consagrou o Gustavo como líder, ele veio falar do acidente, falando que a Globo estava prestando todo o apoio à família, que estavam todos em oração lá. Estava acompanhando o caso. Acompanhando todo o caso do Rodrigo. Hoje, então, só atualizando para quem entrou agora, o Rodrigo foi feita a cirurgia na cabeça do Rodrigo, colocado um catéter intracraniano para diminuir a pressão, para drenar, e também uma cirurgia na perna para fratura exposta. E a gente segue acompanhando o quadro, ele está em observação, vai passar 48 horas em observação,
E em qualquer nova informação, a gente vai voltar aqui para falar sobre o Rodrigo. Muita gente comentando aí sobre o Tadeu, ó. O Tadeu estava bem abalado, orações, força Rodrigo, em nome do Senhor, tudo dará certo. Todo apoio ao Rodrigo e ao motorista. O pessoal lá dentro percebeu o clima, todo mundo comentando aí. Deus queira que vai dar tudo certo, ele vai sair dessa. Saúde, muita gente desejando bem, que eu acho que é a gente do Rodrigo, né? Eu acho que nessa hora a gente tem que separar bem o jogo do pessoal, assim, do que é uma pessoa. Afinal, foi um acidente sério. A gente não tem por que ficar falando que o Rodrigo fez tal e tal coisa. Acho que a gente tem que orar para entrar em orações, pensamentos positivos para todo mundo ver essa recuperação do Rodrigo. Então, a gente só saiu uma nova matéria, que assim, porque as atualizações que a gente está recebendo todas são via, como eu disse, via comunicação do irmão do Rodrigo e a VTube, que está responsável pelas redes, estão jogando, por exemplo, no perfil oficial dele e nos perfis deles, né, algumas atualizações pra gente. E aí saiu agora uma notícia falando que o boletim médico dele mesmo, o médico dele, está sendo reservado só para os familiares. Então a comunicação está acontecendo desse jeito, né? Todas as novidades estão sendo passadas só para os familiares e os familiares estão passando para a gente. O Olavo está pedindo o link, eu ainda não peguei o link aqui, deixa eu pedir para o Rafael também. Aqui. A gente vai pegar o link dessa matéria, então está acontecendo um filtro, né? Sim, que eu acho que também a gente entende, né? Com certeza. Porque está passando primeiro para os familiares filtram a informação para não também causar pânico, para não causar qualquer comoção fora do comum, para os fãs e tudo mais, porque a torcida é muito grande para o Rodrigo sair dessa. O Mike Chala falando aí que o motorista deu entrevista normalmente para a Globo. Sim, o motorista, ele inclusive fez o teste do bafômetro, não constatou nada. Ele realmente falou que cochilou. Cochilou durante a corrida do Rodrigo, né, do 99. O Rodrigo estava saindo do estádio, indo para casa, aparentemente. E a B Morena perguntando, e o motorista, o que aconteceu com ele? Com o motorista não aconteceu nada, o motorista tá bem, não teve nenhum nada. Na entrevista que ele deu pra Globo, isso que eu tava falando, ele realmente falou que em um momento cochilou, assim, deve ter cochilado, bateu num caminhão de soja, mas não sofreu nada. Quem sofreu mesmo foi o Rodrigo, que estava sem cinto de segurança, que foi arremessado pelo banco da frente com um impacto, né? Tô tentando pegar aqui o link, só um instante aqui. Né? Qual o estado de saúde do Rodrigo? A Olivia Meirelles perguntando. A gente acabou de falar, Olivia, eles fez a cirurgia intracraniana, agora são 48 horas de descanso para ver como o Rodrigo reage. A família falou que ele está bem, que ele está estável, que ele está... Que agora é esperar para ver como o cérebro reage, como o corpo do Rodrigo reage. Consegui o link aqui, já tô mandando pro o Mike Chala falando, o motorista estava de cinto, né? Sim, o motorista estava de cinto, inclusive na entrevista que ele deu para a Globo mais cedo, ele fala que sempre coloca o cinto de segurança e pede para o passageiro colocar, só que ele não tem como ficar falando toda hora para o passageiro colocar, ou toda hora virar para trás para ver se o... não tem como ficar verificando, né, o tempo todo. Exatamente. Ele faz um lembrete o Rodrigo estava sem cinto, Mike. O Rodrigo estava sem cinto, todo mundo aí, vamos orar, boa tarde, tudo mais. Força, Rodrigo, estamos torcendo por você. Ó, o boletim a última notícia que a gente tem aí, ó, o boletim médico de Rodrigo é reservado apenas a familiares. Vamos dar uma lida aí nessa matéria. As informações sobre a saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro na manhã de quinta-feira, serão repassadas apenas para a família, de acordo com o Hospital das Clínicas em São Paulo. Cadê mais, Olavo? A Almetrópolis, a assessoria do hospital, informou que não tem autorização para divulgar o estado de saúde dos pacientes. Essas informações estão sendo repassadas reservadamente para a família. E aí, na verdade, a família... Aí, ó, essa parte explica. Para os fãs e seguidores do Rodrigo, as atualizações estão sendo divulgadas através das redes sociais do ex-BBB, conforme a autorização da família. No último boletim foi informado que Mussi tinha estado de saúde delicado, porém estável. Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro, que a gente está falando aqui todos os dias. A gente tem Olavo, não sei se você consegue tirar esse positivo T800 aí, a gente falando de um assunto sério e dá uma banida nele aí pra mim, por favor. O Carlos Júnior falando, traumatismo craniano é complicado. Eu odeio BBB sério, mas então pra que tá aqui, né? Não assisto BBB, foi ontem pela madrugada, Deus no comando, todo mundo com muitas orações aí pelo Rodrigo que tá internado no hospital.